Bom dia! Neurocafé hoje de carrinho aberto, PNP aberto, e hoje teremos um neurocafezão sobre neurociência e infância e adolescência, gente. Muito bom dia! Vamos entrando, segunda-feira. Bom dia, pessoal! Bom dia! Vou ficar longe aqui, porque segunda de manhã, nossa cara nunca tá boa, né? Então eu vou ficar bem longe. Vocês me digam se vocês estão me escutando aí. Bom dia, vamos entrando. Cadê o café? Café tá chegando leite, tá aqui, ó. Café, xícara, um pequeno balde. Bom dia, Vivi. Que bom que você tá aqui já. Pessoal, vamos entrando, vamos nos aproximando aqui pra gente começar esse neurocafé, que hoje vai ser muito bom. Já chamem todo mundo. Ainda para vocês que estão aqui, estamos com vagas ainda abertas do PNP. Pacote Black Friday, pacote agora. A única coisa que eu não tenho mais no pacote é o driblando a exaustão, né? Tô conversando aqui com o Jonathan. Por que você tá fazendo essa cara pra mim? Não é pra falar nada? Por quê? Acabou meu leite, é isso? Acabou meu leite. Então é isso que ele tá me avisando. Ele fez assim, ó. E eu falei, o que não é pra falar que tá com vaga aberta? Não tá com vaga aberta? Não, é porque acabou o meu leite. Então eu vou tomar café puro hoje. Sem o meu leite de aveia, minha gente. Vou tomar um gole pra despertar, que tá tudo dormindo ainda, peraí. Bom dia, então vamos acordando. Pessoal, hoje o Neurocafé vai ser muito interessante, porque vocês adoram falar desse tema, vocês adoram falar de infância e adolescência. Eu também gosto, eu não gostava, vocês sabem que é uma coisa interessante. Quem tá aqui comigo faz tempo? Tem gente que tá aqui comigo faz tempo? Bom dia, bom dia. Eu não gostava de falar de infância e adolescência porque eu não atendo crianças, nunca atendi crianças e não tá nos meus planos atender crianças e adolescentes, né? Porém, adolescentes já até atendi uma época, mas mais já para jovens adultos, não era adolescente. Porém, desde eu acho que faz um ano mais ou menos, um pouco mais de um ano, as minhas alunas do PNP começaram a me pedir muito conteúdos específicos de infância. E é uma coisa que eu sempre soube, né? Eu sempre tive que estudar, porque uma das coisas que eu falo é que um bom psicólogo e um bom psicólogo que trabalha com neurociências, que é neurocientista, mesmo que ele atenda só adultos, mesmo que ele atenda, sei lá, hospitais, né? Em adultos, em hospitais, ele precisa saber de neurociência da infância e neurociência da adolescência. Então eu sempre soube, eu sempre estudei, eu sempre estava à parte e sempre estava muito à parte. Não só porque eu sou mãe, que eu uso isso na minha maternidade ad eterno, né, desde que meus filhos nasceram, mas também porque a gente precisa saber como que esse adulto que chegou aqui se constituiu até o dia de hoje e como que essa infância foi e o que pode ter impactado ou não impactado da infância e da adolescência na vida do adulto hoje. Então, é importantíssimo que a gente saiba disso, independente se a gente trabalha com infância ou adolescência, né? Então, eu sempre soube, sempre falei, sempre trabalhei, né, de uma maneira ou de outra, mas eu nunca tinha falado muito aqui, nem gostava de falar muito, porque não era meu nicho, né? E aí, as minhas alunas começaram a me pedir, as que trabalham com infância, elas falaram, a gente já consegue trabalhar mesmo sabendo só do geral. E aí eu comecei a trazer aulas de infância e adolescência e cada vez mais, toda aula que a gente tem estudo sobre isso eu trago. E, enfim, aí a gente entrou no mundo da infância, da adolescência, da paternidade, da maternidade e cá estamos agora fazendo tudo em que a gente pode de neurociência para psicologia, para agregar para as pessoas, né? Então, e aí lá no PNP, quem já tá no PNP diz aqui, sou PNP. Lá no PNP tem diversas aulas, né? Então a gente tem todos os master módulos que cobrem infância, adolescência, vida adulta, todos eles.
E temos aulas específicas de neurociência da infância, temos uma aula avançada de neurociência da infância, temos algumas psicopatologias onde eu trago infância, adolescência e vida adulta, tá? Não entro na área psicanalítica, nunca fui, não sou, provavelmente não mudarei, né? Não serei, tá? Então tem muita coisa lá sobre adolescência também, tá? Wanda, o PNP hoje, ele é para psicólogos, estudantes de psicologia e área da saúde, tá bom? Ó, minhas alunas estão todas aqui, sou o PNP, sou o PNP. Ah, muito bem. Então eu já vou chamando aqui a Vivi. Vamos ver se vai dar certo, porque a Vivi me disse que às vezes o Instagram dela não funciona. Ah, tomara que funcione hoje, deixa eu chamar ela. Vamos entrando aí, Vivi. Viviane, eu nem vi de como é que tá seu nome aqui, é Psi... Ah, não tá aqui. Você consegue pedir pra entrar? Eu sei que... Pessoal, essa semana teremos Neurocafé hoje, amanhã, terça, na quarta e na quinta-feira, todos os dias, 7h30 da manhã, que é para vocês entenderem, tá aqui, ó, como que a gente consegue, como que os meus alunos aplicam neurociência na prática da psicologia, tá? Achei você. Entrar ao... Ela é diretamente de Santa Catarina. Quem aí tá precisando de psicólogo em Santa Catarina? Ó, será que psicopatas e Mesma sociopatas coisa, deu a mesma gente, coisa? agora. Tenta achar aí a flechinha. Aqui tá, Não aparece nada pra esse é o você, problema que tá dando no meu microfone. Instagram. Fica tudo escuro em cima, eu nem te vejo. É, é. Ah, é? É no O meu Instagram ontem eu teve fiz um som. teste, aconteceu isso. Nunca tinha acontecido antes. Mas ontem aconteceu. Ah, Estão maravilha. falando com a cadeira. Mas, ô Viviane, Vocês a estão gente tá vendo uma vendo cadeira. uma cadeira? Vocês estão vendo a luz, não é? Não é uma cadeira, é a parte da luz. O ring light. Ah, é o negócio de botar É o negócio de pôr o celular aqui. celular, gente, como é que eu faço? Eu Eu vou faço virar. assim, ó. Você só não vai me ver. Você não tá me O vendo. problema é que eu não vou me ver, É, daí você fala é um que jeito de ângulo que eu fazer. vou Aí você estar, tá bom? tá, mas Não, você eu tá não te te vendo agora vejo. também, Peraí, não, né? você me vê. Agora você me diz Agora a em que gente ângulo te que eu tô, vê. porque eu não tô me Tá vendo. bonita. Você Tá bom? tá bom, tá bem na nossa cara aqui, mas você vai ter Ai, que ficar só com a gente, que minha voz. maravilha! Minha, nossa. Ai, Viviane. Mas o que que tá acontecendo? Porque você me disse ontem, às vezes não tá É, porque funcionando o meu ontem eu fiz, Instagram. nunca tinha acontecido, mas ontem eu fiz um teste e aconteceu a mesma coisa, ficou escuro, fiz um teste com meu marido, ele ficava escuro pra mim e eu só me via. E eu, ai, né? Eu atualizei tudo, mas enfim, não resolveu. Mas isso não é legal, É. realmente. Às vezes é alguma configuração aí que tem que olhar. É Não, a já fiz primeira live que você várias. faz, Não, não, já fiz né? Ué. várias, mas sei. Ai, que pena que você não vai Depois poder eu vou. me ver, te ver. Eu não sei se isso é Vai ser bom uma ou ruim, prova. mas depois eu vejo como é que ficou. Não, você tá bem. Você tá bem, qualquer coisa pede pro seu marido aí entrar e É, tá olhando e te é isso. dizendo. Ou você pode pegar o Não, eu tô celular dele, se sozinha, quiser vim pro entrar aí ou consultório de não. manhã cedo. Não. Ah, então não tem como. Senão você É, podia ficar se qualquer olhando de outro coisa você me celular. Mas avisa. você tá ótimo. Te aviso. Depois te mando a gravação. Você compartilha no teu Insta, você vai aparecer, você pode ver. Ô, Vivi, obrigada por participar. Segunda-feira, Imagina, eu tão que cedinho. agradeço, Fran, agradeço muito. Olha, um prazer para mim estar aqui hoje. Uma alegria grande, grande. Há tempos eu tenho vontade de participar desse Neurocafé, mas a vida é uma loucura e aí acabou que não tinha ido ainda.
Mas eu te agradeço por essa oportunidade e eu agradeço também pelo PNP, porque, nossa, é muito maravilhoso, um programa que, assim, amplia muito, mas muito a nossa visão enquanto psicólogos, enquanto psicóloga clínica que eu sou, principalmente, né? Maravilhoso. Tá, imagina. Ô, Vivi, Eu tô você tá em onde? Você tá em Santa Criciúma. Catarina, Eu né? tinha meu consultório em Florianópolis, eu morava lá. E aí, o ano passado, minha família veio para Criciúma, porque assim como você, como algumas colegas, eu também já mudei muito de cidade. Meu marido muda, às vezes, em função do trabalho. E por muitos anos eu fiquei sozinha em Florianópolis com os meninos. A gente fez nosso QG lá. E aí ele ia nos finais de semana, né? Só que, como você pode imaginar, com o passar do tempo trabalhando com os meninos, eu fui entrando em exaustão. E aí, no ano retrasado, na metade do ano mais ou menos, eu falei para ele, né? Próxima cidade que você for, seja qual cidade for, a família vai junto, porque senão eu vou ter um piripaque. E aí ele veio parar em Criciúma e eu não Ai, conhecia Criciúma, nunca tinha vindo, não sabia nada da cidade, não conhecia ninguém aqui. Mas aí nós mudamos a família inteira no início do ano passado. Mas como eu estava com o meu consultório em Florianópolis, eu fiquei indo e vindo o ano inteiro, né, até ir finalizando os processos. E aí eu fechei meu consultório lá em fevereiro desse ano. E aí comecei a atender aqui em março. Aí comecei primeiro com o coworking da saúde, que eu encontrei, que tem aqui, muito bom, por sinal. Aí atendi lá por um tempo e agora, faz uns 2 meses, montei meu consultório. E aí tô... Ou seja, muitas mudanças. uau, muitas. E montar um consultório, por mais que a gente já tenha bastante paciente, é uma batalha, né? E numa cidade nova é sempre uma batalha. Criciúma fica Duas quanto tempo de horas, 2 horas e Florianópolis? 20. Perto, não é longe. Eu Mas você tá atendo atendendo online online também, também. mas o meu maior público é presencial. Como eu atendo criança, criança. Porque a criança. Assim, dá para atender criança online, eu atendo, né? Mas a preferência sempre é pelo presencial. Então, eu atendo em alguns casos, né? Mas adolescente, sim, eu atendo vários online, mas crianças, a maioria é presencial. Hum. Oi, você é uma das psicólogas que permanece trabalhando com criança online, porque muitas ficam uma época, ou às vezes até uns bons anos, e depois saem, vão trabalhar com pais, enfim, né? E você permanece. Por que você escolheu Então, trabalhar com vou criança e contar um pouquinho da adolescente? minha história. Eu gosto muito de criança. Criança, eu comecei trabalhando apenas com criança. Adolescente, eu acrescentei depois no caminho, né? Mas eu gosto mais de crianças desde que eu era nova. E eu tenho 2 filhos. Um tem 9 anos e um tem 14. Tem uma criança e tem um adolescente. E eu sempre gostei muito. Então, eu me formei em psicologia em janeiro de 2006. E aí eu atuei com psicologia clínica há alguns anos. E aí depois eu tive meu filho, parei de trabalhar, fiquei. O meu primeiro filho eu fiquei até os 3 anos dele sem trabalhar. E aí, nesses 3 anos aí dele, eu quis fazer pedagogia, porque aí eu quis conhecer um pouco mais desse mundo, né? Um pouco mais dessa questão do aprendizado, como é que se dá, das crianças em grupo, enfim. Eu gosto muito disso. Fiz pedagogia, trabalhei numa escola maravilhosa que tem uma pedagogia muito diferenciada. Fiz em função disso também, que abrimos essa escola em Florianópolis, né, de uma fundação. E aí a gente foi fazer pedagogia. Hã? Pedagogia o quê? Qual que era a Pedagogia pedagogia logosófica. diferenciada? É uma pedagogia humanista muito Tá. diferenciada. Tem vários colégios logosóficos pelo Brasil e também Uhum. na Argentina e Uruguai. Uhum. E aí eu fui prof por 5 anos. Fui prof do ensino fundamental 1 Nossa! e do infantil. Porque daí o que acontecia? Eu levava meus filhos para a escola, eu ficava lá, e para mim foi o melhor dos mundos na época, né? Então eu trabalhava só um turno, que era o turno que eles iam,
Então, assim, foi uma forma de juntar muitas coisas. E também de entender como as crianças funcionam, né? Na escola, que é muito diferente de como elas funcionam, por exemplo, no consultório. No consultório. E que maravilha das crianças ter uma É um psicóloga, diferencial, gente. um bom diferencial, eu diria. E eu cheguei a fazer também psicopedagogia, né, aí nesse tempo. Só que aí o meu segundo filho já tinha nascido, e aí, para fazer o trabalho de conclusão, eu estava com muitas coisas, não fiz o trabalho. Então, eu não tenho, né, a titulação psicopedagoga, embora eu tenha feito o curso inteiro, só ficou faltando o trabalho de conclusão. E aí, depois, com o passar do tempo, eu fiz também neuropsicologia, sou graduada em neuropsicologia. Eu fiz treinamento e formação em psicologia positiva, que eu gosto muito, assim, embora eu não use tanto, né, no consultório, e fiz formação em TCC. E também fiz alguns treinamentos específicos da TCC para a infância e para a adolescência. Então, assim, eu gosto muito, muito dessa área. E Gosto muito gosta de muito de estudar. estudar, né? Vocês veem as psicólogas. Eu falo que psicólogo bom é esse, né? Porque a gente não para, não pode parar de estudar, porque sabe dos detalhes do detalhe, né? O psicólogo bom, o bom estuda muito, o ótimo estuda demais, sabe do E eu detalhe não, do eu não sei como é detalhe. que é para ti, mas quanto Né? mais eu estudo, mais eu tenho a sensação de que muito pouco eu sei. Que eu não sei nada. Aham, É isso isso mesmo. Essa é mesmo. a sensação. É. Essa é a sensação pra E aí a gente continua estudando, né? E aí, então, deixa eu te contar como que eu conheci o PNP, porque, assim, eu vi uma propaganda frente. tua e eu fiquei esperando o dia da, da abertura das inscrições, não precisei ver mais nada. Porque há uns anos atrás, há mais de 15 anos atrás, eu comecei a sentir muito mal-estar, assim, um mal-estar muito constante, muitos dias, né? E aí fui atrás de exames para ver o que que era, enfim, até que eu descobri que eu tinha intolerância à lactose e alergia à caseína, né, a proteína do leite. E aí foi nessa época que eu me deparei com um novo mundo e que eu comecei a entrar nesse, que aí também fiz alguns cursos e alguns estudos sobre a questão da nutrição funcional e da medicina integrativa. Porque aí eu comecei a perceber o quanto que a nossa alimentação, até então o pensamento é alimentação saudável, alimentação não saudável, né? Faz bem, faz mal, eu não tinha noção do quanto que a alimentação poderia influenciar na nossa mente, no nosso comportamento. E aí, então, no decorrer desses anos todos, eu fui entendendo mais sobre isso e eu fui gostando muito disso e eu comecei a ver na minha prática clínica, antes ainda de conhecer o PNP, né? Comecei a indicar para os pais dos meus pacientes que levassem, né, as crianças, os adolescentes, ou num nutricionista funcional ou no médico integrativo. Porque o que eu sempre falava, né? Essa questão de olhar a criança como um todo, no seu funcionamento, o adolescente como um todo, no seu funcionamento, antes de pensar em diagnóstico, é algo que sempre me acompanhou. Não, essa coisa de fechar num diagnóstico é uma coisa que não é confortável para mim, né? Embora, obviamente, a gente faça isso, mas assim, algo me dizia que não é exatamente só isso, né? Tem muito mais. E aí eu comecei a encaminhar. Então, o que eu falo? Por exemplo, chegava uma criança com TDAH, né? E aí, enquanto eu ia fazendo a psicoterapia e as intervenções necessárias com a criança e dando as orientações aos pais, eu trabalho muito com orientação a pais também. Às vezes só faço isso quando a criança é pequena, muitos pais têm me procurado só para orientação, né? E aí eu falava para os pais, então assim, antes de ir num psiquiatra, né, e ver se é necessário medicação, uns poucos casos em que de fato isso é necessário, procura um nutricionista funcional, faz os exames, vê como é que tá, como é que estão as vitaminas, como que está todo esse funcionamento, vê se é necessário suplementação. Isso fazendo toda a mudança de ambiente em casa, né? Vamos fazer isso, organizar isso primeiro, e aí a gente vai ver os resultados junto com a terapia. Se a gente achar que os resultados ainda não estão bons, aí a gente, né, vai para um psiquiatra.
E aí a prática clínica nos mostra muitas coisas, né? Porque muda tudo. Muda Porque aí, tudo, assim, né, ó, Vivi? 95% dos pacientes nessa tinham uma grande melhora. E não precisavam de medicação, né? E aí eu comecei a ver, gente, isso é muito maravilhoso. Eu não conhecia o PNP ainda, Fran. Aí, bom, não preciso nem dizer o dia que você Nossa. apareceu para mim, né? Num patrocínio, e eu, gente, eu não acredito que ela tá falando sobre isso. Você Eu falou sobre falei a sobre isso importância num patrocínio. da gente entender o ser humano como um todo e de ver todas essas questões de alimentação, enfim, porque isso influencia também na mente, né? E aí, e que isso ia, e que esse era um programa de neurociência Muda o para jogo. psicólogos. Então, como que a gente amplia esse conhecimento na clínica? Eu não tinha encontrado isso ainda, né, para psicólogos. Então, quando eu Ai, que vi isso, não, quando maravilha. eu vi Porque isso, não eu, tem, né? nossa, quando é que abre as inscrições? E aí, não precisei ver mais nada, não precisei participar de semana de nada, eu só estava esperando abrir as inscrições. E aí, quando abriu, eu me inscrevi. E estou há um pouco mais de um ano, já renovei. Acho que setembro que fez um ano. E aí eu já renovei, continuo. E é maravilhoso, né? Sem contar os estudos recém-saído do forno, traduzidos pra gente. Nossa, é de um valor enorme. É muito bom. Ai, que bom. Ó, só para te falar que você não tá te vendo, Ah, ninguém vai nem saber que você não tá te vendo, porque tá muito natural, tá ótimo, tá muito bom. Você deve ter uma habilidade diferenciada de percepção, porque você tá indo assim no eu tô. fluxo como se você estivesse me Então, eu olhando. tenho, né? Já entendo essas manhas. Me incomoda um pouco quando eu vejo um vídeo e a pessoa não tá olhando pra mim, entendeu? No vídeo. Então eu olho pra câmera. Muito bom. Você tem que fazer mais vídeo, que tá ótimo, viu? Ó, o pessoal tá até aqui perguntando, o PNP fala como ver a pessoa como um todo com suplementação. Com suplementação a gente não fala tanto, a gente tem alguns médicos e nutricionistas que vêm A falar, né? gente Mas também tem encaminha, lá. né, Mas Fran? sim, A gente falamos como ver. encaminha daí. Ô, Ah, Vivi, eu tô pode te me chamando de chamar, Vivi, por eu favor. tô íntima. E me diz uma coisa, dentro da questão da infância e da adolescência, o que que você acha que isso te ampliou o olhar? Então você já vinha desse lugar por você mesmo de entender, nossa, tem algo aqui que eu como, no teu caso que você tinha uma intolerância, né? E que É, influencia todo o meu bem-estar, né? Primeiro que isso já é muito, né? Porque se a gente já tem ferramenta para entender isso e trabalhar junto com a é. psicologia, já é muito. E sabe o que eu estava ouvindo você pensar? E eu sempre falo que a gente tem que ter neurociência da É, infância e da adolescência na faculdade. Mas eu nunca tinha pensado que a gente tem que ter isso também na faculdade, né? também acho. Cérebro e intestino. Porque é óbvio que influencia. E olha que criança influencia menos do que no adulto, porque o adulto já tá lá todo. Já tá apodrecido, vamos falar assim, né? Então tudo vai influenciar mais. A criança tem esse metabolismo mais rápido, né? Ela consegue até lidar melhor, mas mesmo assim, olha a diferença que você. Eu vejo nos meus filhos também, né? O quanto que às vezes poucos estímulos, tanto estímulos de TV, de videogame ou de interações sociais, quanto estímulos de comida, têm um efeito imediato Efeito na cabeça imediato, muito deles, doce, muito né? açúcar. A gente vê a diferença, né? Volta de uma festa de aniversário, a gente já sabe como é que vai ser, o Uhum. tempo que vai levar para dormir, enfim. Agora, mais do que Isso. alimentação, o que eu tenho visto muito é a questão dos eletrônicos. Essa aí tá escancarada. Eu vejo nos meus pacientes, eu vejo em casa. Eles têm eletrônicos limitados, né? Tem toda. Eu tenho um filho adolescente, aí isso é negociado de uma forma um pouco diferente, né? Mas ele também tem tempos para isso, né? Mas o tanto que muda o comportamento da criança é incrível. E o que mais tem me assustado é que eu tenho recebido crianças que a impressão que dá é que perderam a capacidade de buscar
conhecer coisas, porque se a gente pensar que a infância é justamente o momento em que a criança é curiosa, faz perguntas, quer se movimentar. E aí eu tenho me deparado com crianças que não querem. E aí as conversas, né? Nas conversas, nas nossas brincadeiras, nas nossas interações, as brincadeiras, os brinquedos que eu tenho nem sempre elas querem, porque estão muito acostumadas com eletrônicos, né? Muitas vezes não conhecem jogos, não sabem jogar, não sabem brincar, preciso ir ensinando, porque muito pouco fazem isso em casa e com os amigos. E eu vejo assim o quanto que a impressão que dá é assim, tá num mundinho muito fechado ali que não consegue ampliar. E aí, né, eu te pergunto, o que te deixa mais feliz? Ah, quando eu jogo tal jogo, quando eu ganho tal jogo. O que te deixa mais triste quando eu perco tal jogo? Entende? Ai, Essa é tem, uma sim. realidade que está vindo bastante e que é muito preocupante. Muito preocupante. Muito- É Muito preocupante triste. e é triste, né? Porque é interessante porque quando a gente vai entendendo, eu não sei se você teve essa sensação também, mas quando a gente entende do cérebro da criança, do cérebro do adolescente, a gente entende que tem duas questões preocupantes aí. A primeira, que essa mente está funcionando de um jeito que não deveria e que ela já está na doença, né? A segunda é que se ela está no videogame e com esse é um vício mesmo, né? Viciada nesse processo mental, quer dizer que ela não está tendo a atenção que ela deveria ter em excesso para essa fase da infância. Ou seja, essa criança Desamparada. está Desamparo desamparada. puro. Então, eu não sei o que me deixa mais triste, né? E essa visão do desamparo é uma coisa que ninguém fala até hoje. Por que só a gente está falando até hoje, misericórdia? Só quem entra no PNP que consegue dar nome de desamparo e trauma, porque não fala nem em outros mundos de neurociência se fala, né? Como é que é essa Então, visão essa para você hoje, questão do Vi? desamparo aprendido eu não conhecia, assim, nunca tinha visto. Olha, fiz alguns cursos no decorrer da vida e eu vou dizer que o PNP, nesse sentido, fez uma revolução, assim, de entendimento. O desamparo aprendido e trauma, que não é o trauma do DSM, né? É o trauma nessa nova É, forma de compreender. Eu faço muita psicoeducação dos pais falando sobre isso. E com muita cautela, é claro, né? Com muita cautela. Mas faço, vou explicando, porque o que eu mais vejo são crianças, e aí, principalmente nos adolescentes. Adolescentes desamparados. Então, assim, a ponto de uma vez uma adolescente falou para mim: se eu não tiver meu celular, eu não tenho nada. Não tenho com quem estar. E aí, nossa. então, assim, a gente se depara com realidades muito difíceis, né? Então, assim, essa questão do desamparo, a forma, né, como as crianças se sentem, e isso é outra coisa que eu tenho visto muito. Assim, se a gente pensar o que eu mais vejo em consultório, atendendo crianças e adolescentes, é a questão da ansiedade, depressão, TDAH, eu acho que é o que mais eu vejo, com a questão de ninguém me olha. Eu não sou importante para ninguém. Eu estou sozinho. Eu tenho, inclusive, ouvido com algum, assim, quase que literalmente dessa forma, de alguns, aí principalmente adolescentes, né? Mas as crianças demonstram isso um pouco de outra forma. Então, assim, a infância e adolescência, por que que eu gosto tanto? Porque eu acho que é aqui que a gente consegue fazer uma diferença maior. A gente está no início do desenvolvimento, né? Eu acho que é aqui que a gente consegue evitar problemas maiores no futuro. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto, que eu quis trabalhar exclusivamente com crianças e adolescentes, assim, porque Sim. E é um chamado também, né, Vivi? É um chamado. A pessoa tem que ter um perfil. Eu, por exemplo, não tenho esse chamado e eu não tenho esse perfil porque eu sofro demais com criança e adolescente. Eu só choro. Eu escuto, eu choro. Então, assim, a pessoa tem que ter alguma coisa para permanecer ali, porque é muito vicário, né? Esse escutar a dor de uma criança. E eu acho que quando você é mãe, piora ainda, porque você imagina, meu Deus, poderia ser meu filho o tempo todo, não tem como você É descolar, né?
É difícil. difícil. Que bom que tem gente igual você que Eu permanece. penso que assim, tem que gostar disso, tem que ter perfil para isso, tem que estar. Porque o que me deixa assim feliz, né? Eu entro no mundo da criança e a sensação que eu tenho quando eles estão aqui comigo, e que eu estou entrando no mundo deles, ou os adolescentes, né? Quando eu estou em sessão, é uma sensação de eu estou te vendo, né? Você é importante para mim. Se pro resto do mundo não for, para mim tu é, né? E eu falo, e eu demonstro, e eles sentem. E eu falo a linguagem deles, né? Eu jogo jogos, eu jogo eletrônicos também. Eu conheço o mundo deles. Eu assisto as coisas que eles me trazem, e aí eu Uhum. falo, né? Eu também faço, mas aí eu vou falando dos equilíbrios, aí eu vou falando daquilo que traz bons pensamentos, daquele tipo de jogo que não traz, do tipo de filme que faz bem, do tipo de filme que não faz, né? O tipo de desenho. Então, assim, o fato de eles verem e sentirem, eu acho que esse é o ponto, o vínculo, né? O vínculo é tudo na vida. Essa vinculação, eles sentirem que eu estou realmente, verdadeiramente, genuinamente interessada neles, no que eles têm para me trazer, e não em aplicar uma técnica especificamente, né? Porque acontece isso muitas vezes, né? Nesse nosso mundo da psicologia clínica. A gente tem uma preocupação grande em fazer o processo certo, em aplicar a técnica, em ter resultado. E assim, eu não fico com isso em mente. Eu conheço as técnicas, eu aplico as técnicas, eu sei como fazer, mas a minha preocupação maior não é essa. É fazer essa pessoa se sentir bem. Não é? E eles vão falando, e vão falando, né? Eu peguei uma vez uma adolescente deprimida, ela chegou para mim com uma depressão bem séria. Levou tempo para começar a se abrir, mas tem assim, começou a se abrir tanto, começou a dar nome para aquilo que ela não conseguia dar, começou a trazer a raiva, né? Que não tinha onde trazer. Então, assim, isso para mim é que me dá energia, entende? Que faz eu gostar tanto. Eu não vou deixar de atender crianças e adolescentes que eu gosto demais disso. Não, não deixo, não deixo. Vou te inserir nas minhas orações. Eu sempre, eu oro, rezo para as pessoas que atendem crianças, porque elas precisam de muita força espiritual. Não É, é? Porque precisa, porque é triste, né? Eu, pelo menos, precisaria muito mais do que eu consigo ter hoje. Ô, Vivi, e assim, você me falou que o que você está em mais visto no consultório hoje é a ansiedade, o vício de videogames, né? Acredito que você tenha nos visto adolescentes, pânico muito também em alguns sim, forte. adolescentes de pandemia, né? E como que você vê isso pelo olhar de neurociência e do que a gente tem no PNP, né? Dessa visão integrada, integrativa? É porque há muita coisa que a gente tem, a gente não consegue nem explicar aqui, né? A gente vai formando uma linha de pensamento Sim. muito integrada, né? Como que você tem visto isso? Qual que tem sido a sua leitura geral através de neurociência desses quadros que A você minha tá leitura geral vendo? sempre eu vou ver esse adolescente, essa criança, como um todo, né, no seu desenvolvimento. Então, assim, entender como que foi o desenvolvimento até aqui, como que é a família onde está inserida, como é a escola onde está inserida, a escola é um mundo à parte aqui. Nos adolescentes, principalmente as crianças gostam mais, mas nos adolescentes, a ciência tem trazido tanto não pertencimento, né? A sensação de não pertencimento à escola, uma escola que funciona como era a minha escola muitos anos atrás, né? A impressão que eu tenho é que não mudou quase nada. O mundo está em plena evolução, um monte de coisa mudou, a escola continua da mesma forma, e essa é uma dor grande. Entender como que é o funcionamento de modo geral, né? Desse meu paciente e da família. Na família é um pouco mais difícil a gente conseguir mudanças. Talvez essa seja a maior dificuldade no atendimento de crianças e adolescentes. Muitos pais eu encaminho para terapia, né? Eu faço muita psicoeducação, mas é um processo, leva tempo, nem todos querem mudar.
Tem pais que deixa que a criança arruma ela para mim, me devolve ela arrumada. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Um pouco assim. Então a gente precisa saber manejar isso, né? E levando essa responsabilidade e levando os conhecimentos. E aí os conhecimentos que o PNP traz e essa, principalmente assim, como se dá o desenvolvimento do cérebro, né? O que vai acontecendo? O que a gente deve Sim, esperar do desenvolvimento em todas as idades pelas quais a criança passa, o adolescente? Essa coisa de calma, as emoções elas são fisiológicas, elas acontecem em todo mundo, elas vão acontecer no seu filho. Então a gente vai sim. ajudando ele a lidar com isso, não é a não sentir. Teu filho pode ficar bravo, teu filho pode ficar triste, calma. Não é, porque às vezes é aquilo, parece que só tem que ficar feliz. E aí é um feliz que não é entendido Sim, e é a qualquer custo. E aí as pessoas confundem isso, né? É sim. como se tivessem que dar Com isso. inadequação. Eu falo, né, 2023 ainda confundimos na infância, na adolescência, na vida adulta, Exatamente. emoção com inadequação. É, Sentir é inadequado, isso. Tanto que né? as primeiras sessões com as crianças, as primeiras coisas que eu faço, além das brincadeiras, né, para formar um vínculo, é explicar sobre as emoções. E só na explicação sobre as emoções e falando que todo mundo tem, né, que é natural do ser humano, que ninguém é ruim porque fica brabo, só aí a gente já consegue mexer em várias coisas, né? É muito incrível. Essa questão das Uhum. emoções, ela é muito incrível. E, e eu faço essa Muito. psicoeducação para os pais também, né? Uma demanda que eu tenho atendido muito, Fra, que eu esqueci de falar, que eu também tenho feito muitos cursos e estudado muito, é de altas habilidades e superdotação. Também tenho recebido vários pacientes nessa condição que aí também faz a gente pensar de uma forma diferente, também funcionam diferente. A maioria Sim. das formas como a gente conduz as crianças não funciona muito para esse público. Não. Mas você sabe, Vivi, eu tenho pensado, e cada vez, cada estudo que eu leio, cada aula que eu dou, cada vez que eu interajo com a escola do meu filho, com vocês que atendem crianças, a minha conclusão é que o mundo que nós temos hoje, principalmente Brasil, mas não é só Brasil, né? A gente tem o ensino dos Estados Unidos, ele é muito diferente do Brasil, mas ele também não é inclusivo. Acho que o Brasil é até mais em algumas questões, por exemplo. Ela não está feito para como as pessoas funcionam de fato. Então, não existe espaço para ninguém, para quem tem altas habilidades, para quem tem TDAH, para quem é autista e para quem não tem nada. Porque o que se espera dentro do ambiente escolar é tudo que uma criança não pode dar. E um adolescente também. O que se espera de um adolescente é tudo que o cérebro dele Exatamente. não consegue É fazer. exatamente isso. E aí, como é que faz? São anos ali, né? É toda a infância e Como é toda a que adolescência ali. a gente tem. Nossa Senhora, por isso que a gente precisa trabalhar muito. Eu falo muito, né, com vocês no consultório, acho essencial, mas a gente precisa trabalhar muito com projetos que ainda não Com existem, né? projetos, porque pelo menos se na escola não dá para ter, que a gente consiga de outra forma, né, no contraturno, em outros momentos, ir ajudando a desenvolverem essas É, potencialidades que eles têm e que não é possível, não conseguem, né? Então, quem tem isso, uma grande isso. memória, né, quem tem uma questão acadêmica muito bem desenvolvida, ok, tá no lugar certo ali. Os outros não. É. E não só isso, né, Vivi? Quem na primeira infância aprendeu por desamparo a se adaptar ao que os outros querem, vai se dar bem no mundo acadêmico, mas isso não quer dizer que ele não vai ter problema de saúde mental, provavelmente vai ter, né? Tem essa questão da adaptação, porque qual que é a grande questão da infância e É, da adolescência? Ser amado. Você, a gente sabe pela neurociência, é a única vinculação que a gente nasce é, pronto para ter, perfeito. pertencer. E aí a gente não pertence, porque existem regras dentro de casa, existem regras na escola que não condizem com como a pessoa funciona. E hoje em dia a gente tem uma substituição fácil que é o celular. Então eu nunca estou aqui, É. eu nunca sou visto.
Então eu vou ter que dar um jeito de ser visto, né? Ou eu vou ser o que querem de mim, que pelo menos eu recebo, ai, meu filho é ótimo, não dá trabalho. Ou eu vou ser um nada que querem de mim, que pelo menos eu recebo atenção, sabe? Exatamente. Nossa, De um jeito eu vou receber, seja por bem, seja por mal. isso aí, ó. A gente tá com o Léo Siqueira aqui, que é nosso colega do PNP, aluno. Ele tá aqui, ó, trabalha há mais de 15 anos com crianças, sempre envolve os pais e muitas vezes Sim. atendo os pais em vez de crianças. E como psicólogo escolar, trabalho para proporcionar um ambiente para saudável. Ô, Léo, você é nosso aluno, né? Você tem que vir com o PNP. Os alunos homens do PNP só se escondem. Mas precisa demais desse. Você acha que se a gente só mudasse por esse quesito, eu vou aprender a olhar, porque a gente não Não. aprendeu a olhar, né, Vivi? Então eu fico pensando, o pai leva o filho no psicólogo, ele, óbvio que o pai e a mãe têm um interesse que o filho esteja bem, mas ele não aprendeu É. durante a vida dele que estar bem é ser visto, é ter presença. É falar, filho, olha só, não vou nem deixar você usar o celular, eu sei que seus amigos estão usando, porque não faz bem para sua cabeça. Eu tô exausto, mas mesmo assim vou ficar aqui com você. A gente vai ver, nem que a gente veja um desenho juntos, nem que a gente leia um gibi juntos, nem que a gente só fique um do lado do outro. Tome banho, sei lá, mas que a gente tenha esse contato porque eu quero te ver, mesmo cansado, eu quero te enxergar. Você acha que se a gente só mudasse isso, as demandas Nossa, que você tinha no seu consultório já seriam mudava diferentes? muita coisa. Uma frase que eu tenho falado muito, tanto para os professores, quando eu converso com eles, né? Porque muitas vezes eu faço reunião com a escola dos meus pacientes, quanto com os pais é foca no vínculo. Não fica focando na obediência, não fica focando. Claro, não quero dizer com isso que não deve ter obediência, não é isso, mas foca nos acertos, foca no que essa criança tem de bom, foca no Uhum. teu vínculo com ele, é isso que precisa, né? E assim, o fato de eu ter filhos me ajuda muito a trazer exemplos, porque, né, os pais chegam aqui e falam assim, mas a minha vida é assim, 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 assado. Eu, né, me sinto um pouco refém às vezes, e, por exemplo, acabo liberando eletrônicos, enfim. E aí eu falo, eu sei, minha vida também é assim, né? E como que eu converso com os meus filhos? Olha, vocês sabem que isso aqui não é bom. Vocês sabem que o excesso disso não faz bem. Vocês percebem o comportamento de vocês, né? Vocês veem o quanto que muda, o quanto que vocês ficam mais incomodados, o quanto que enquanto vocês estão muito fixos numa tela, vocês estão deixando de aproveitar coisas importantes, muito melhores do que isso. Né? Eu falo muito de focar nos estímulos naturais e não artificiais. E o meu filho olha para mim e fala: Tu é chata, tu é chata, mãe. Uhum. Eu vou falar para os meus colegas que tu não me deixa jogar videogame, né? Às vezes eu tiro assim vários dias. Dependendo como que as coisas andam, eu falo, filho, pode me achar chata, pode falar para os seus colegas, né? Mas assim você sabe que isso é importante. E ele sabe, ele sente, ele nunca entende isso como um castigo, né? Não é isso, ele entende isso como a minha mãe Sim. está preocupada comigo. A minha mãe sabe o que é bom e o que não é bom, mas porque eu falo para eles, porque eu ensino eles, né? E isso é Claro. importante, de verbalizar E isso. de ter expectativa. Eu acho que a gente tem uma questão aí da expectativa das pessoas. Não, mas meu filho fica muito bravo, é óbvio, mas ele entender e ficar feliz são coisas Exatamente. diferentes, né? Eu entendo, mas não gosto. É igual comer salada para algumas pessoas. Eu como, entendo, mas não como feliz, como triste, mas É como, isso né? mesmo. É esse processo. E é muito. E você consegue hoje, você tem conseguido obter resultados mais quando você consegue fazer que tipo de. Eu não vou chamar de abordagem, Intervenção. que tipo de Assim, o que intervenção me dá mais hoje. resultados são É. as intervenções quando eu trabalho sobre as emoções. Então, assim, quando eu explico cada uma delas, por que que elas existem, qual é a função protetiva delas na gente, e que eu posso ficar bravo com quem eu amo, assim como quem eu amo também fica bravo comigo. Isso é tão importante, né? Então, assim, você fica bravo às vezes com a sua mãe, com seu pai? Fico.
né? No início eles não falam, não querem falar, porque ficar bravo é feio. Depois eu vou explicando por que a Sim. raiva existe na nossa vida e como que ela nos protege, e isso de pôr o limite no outro, eles vão entendendo. E eu falo, eu fico muito brava com quem eu amo. Eu amo meu filho, mas às vezes eu fico muito brava com ele. Eu falo para as crianças, né? Mas aí o que que a gente faz com isso? Então, assim, quando eu explico isso, que não tem problema ficar bravo, tá tudo bem, mas como a gente lida? E aí, olha quantas coisas a gente pode fazer. A gente pode fazer respiração, a gente pode fazer exercício, a gente pode bater numa almofada até se acalmar, a gente pode gritar na almofada até se acalmar. Se a gente se sentir à vontade, a gente pode pedir um abraço. Assim, quando a minha mãe tá braba comigo, também não quer dizer que ela não gosta de mim. Ainda que às vezes ela tenha um comportamento que não é o Uhum. mais adequado. Mas aí eu ensino para eles, porque quando a gente está com a emoção, né? A questão da emoção como uma onda, quando a gente está com a emoção muito forte, a gente fala coisas que a gente não pensa de verdade. A gente faz coisas que de verdade a gente não quer Uhum. fazer. E assim também acontece com nossos pais. Então, assim, ir ajudando eles a entenderem isso vai fazendo muita diferença na vida deles. Junto com mindfulness, eu Gente, gravei vários mindfulness infantis, eu botei lá no meu Telegram. É uma coisa que é específico para criança, é uma coisa que eu peço para as crianças fazerem em casa, para ir tendo essa atenção no momento presente, principalmente hoje, né? Que elas estão muito desconectadas do momento presente. Isso também vai fazendo muita diferença. uhum. Uhum. Tem uma mulher, uma moça que está pedindo aqui para a gente explicar o limite entre deixar fluir a emoção e a autorregulagem ou a corregulagem. Acho isso, inclusive, um bom tema para a gente ir finalizando aqui, porque, bom, eu sou uma pessoa que não sou radical, né? Então, para quem me conhece aqui, acho que essa é uma característica minha. Eu acho que sempre há um posicionamento muito radical nos cega de entender o todo, e eu levo isso para psicologia e para neurociência, apesar de eu ter meus posicionamentos técnicos, e eu acho que isso é um dos posicionamentos técnicos que eu tenho, um pouquinho radical, que é sobre o deixar fluir a emoção e dar autocorregulação e regulação. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, e tem vídeos rolando por aí, falando a Ah, criança tem que se regular sozinha. Porque senão você não está deixando ela sentir. E isso é um erro de entendimento técnico grotesco. O que você acha, Vivi? A gente sabe isso que é isso é um desamparo, né, tempero, né? Fran? E isso é algo que eu ensino muito aos pais também. Assim, qual é o limite, né? A criança pode ficar braba, agora ela não pode destruir a casa porque ela tá braba. Ela não pode bater no pai e na mãe dela porque ela tá braba. Então, aí existem técnicas para isso, né? Então, assim, ampara, segura se for necessário, fica junto. Fica junto. Fica junto, à medida do possível, dá uma encostadinha, né? Os estudos de a gente ir em contato Hum? físico com a criança é muito importante. Então, a gente vai Sim. fazendo isso na medida que ela gosta e aceita, porque tem os que gostam muito, tem os que não. Então, a gente vai indo na medida, né, de cada um. Mas, assim, conversa, ensina, explica, fala o quanto que você ama a criança, mas que alguns comportamentos não podem ser tidos. É. Então, meu filho, você pode ficar bravo, tá tudo bem. Agora, você não vai chutar a casa, a porta da casa, né? Jogar as coisas no chão porque você tá bravo. Você precisa, você quer uma coisa que eu falo muito é, você quer subir e descer as escadas comigo, correndo um pouquinho? Vamos lá, eu também tô brava, também tô precisando aqui dar uma desestressada. Essa coisa do físico muito intenso, quando vem uma raiva grande, ela é muito importante, né? Bota aí para fora, mas bota É. de uma forma que seja saudável, mas sim com alguém junto, né? Não sozinho, vai lá, se regula. Como se regula? Eu sei me regular. É. Não como observador maquiavélico. Há um tempo atrás, tinha um vídeo rolando, não sei se você viu esse vídeo, ele viralizou, de um neném, era um neném, devia ter 1 ano e meio, de fralda, assim, chorando, e ele tendo uma birra de neném, alguma coisa de neném, eu não sei, chorando, ele tava bravo, sentadinho no chão, e o pai dele não encostava nele, ficava só olhando para ele, Não, esperando não ele se vi, acalmar. não Você viu esse conheço. vídeo?
É assim que você regula a criança. Você fica assim, esperando ela. Gente. E a criança ficou mais de 15 minutos chorando. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente tem uma emoção disruptiva, ela libera também cortisol, porque é uma ameaça ao sistema. Depois de um tempo, ela libera cortisol, né? Daí, se essa criança ficar muito tempo chorando com raiva, com tristeza, ela começa a entrar num estado de estresse crônico. Não é mais emoção. A gente não pode deixar essa memória de estresse crônico estar É. vinculada a uma memória emocional. Então, não amparar a criança, não tentar tocá-la, não tentar a gente deixar com que a emoção. Isso não é o Não final da é. E emoção, isso é né? uma coisa que a gente precisa insistir para que os pais façam uma, duas vezes. Porque se eles fizerem uma, duas vezes, eles vão ver que muda. Então, por exemplo, o meu filho já teve ataque, né? De birra, vamos dizer assim, se é que essa é a palavra certa. Mas Não é. Eu não só gosto para dessa palavra também, entenderem, não. Com assim, ela, né? Mas então, assim, estava ali num momento muito difícil, né? Gritando, incomodadíssimo com a vida. Eu peguei ele na mão. Eu fiz isso várias vezes, né? Mas tô só dando uns exemplos. Peguei na mão, tirei do ambiente, fui longe de todo mundo, fui para um lugar sozinha com ele. Falei, filho, eu tô entendendo que você tá muito bravo. Eu tô entendendo que você queria tal coisa e que essa coisa não vai ser possível agora. Mas calma, calma, eu tô aqui contigo, eu vou ficar aqui para você se acalmar. Meu filho mais novo, ele gosta muito de abraço. Então, com ele, funciona mesmo que ele esteja bravo. Ele se acalma. O mais velho já não. Então, o mais novo, eu falo, você quer que a mamãe fique aqui? Você quer sentar no meu colo? Você quer me dar um abraço? E, gente, muda o estado mental dele na hora. Mas, assim, eu preciso estar bem e fazer isso com tranquilidade para que o meu estado mental bom mude ele ali na hora e ele entre em sintonia comigo. Então, isso muda na hora. Quando os pais conseguem fazer isso e eles percebem o quanto que isso muda e que é possível e que aquilo tudo vai diminuir e eles estão juntos e os dois se regulam juntos, né? Os dois se regulam juntos nesse contato. Sim. E eles entendem, acaba que isso acaba virando, de certa forma, uma convicção para eles. Nossa, isso funciona mesmo. O mais difícil é que eles consigam estar num estado emocional assim, porque é uma coisa que gera emoções fortes na gente. Uma criança chorando, se debatendo, reclamando, gritando, né? Vai gerando também uma raiva nos adultos. Então, eu sempre falo, entender que ele não está fazendo isso porque ele quer te desafiar, porque ele quer que você sinta tal coisa, tá fazendo isso porque ele não consegue, porque a forma como ele sabe lidar com aquilo que ele está sentindo naquele momento não é pessoal, é a forma como na infância se lida com essas coisas. Então, calma, você é um adulto, ajuda essa criança a se regular. E explicar para eles que é assim. O seu filho não vai ser uma criança que não respeita ninguém, um adulto que não respeita ninguém lá no futuro, porque você deu um abraço, acalmou, sentou do lado, né? Porque são essas as confusões que se fazem. Não, muito pelo contrário, ele vai aprender a se regular quando ele estiver assim. Mas isso a gente tem que explicar. Exatamente. Isso a gente tem que explicar, e isso é uma coisa que o PNP trouxe para você, assim, esse entendimento de explicação do começo até o fim, por que que Nossa, não o PNP me ajudou acontece isso? imensamente, imensamente. Assim, a forma como eu faço orientação aos pais depois do PNP é muito diferente da forma como eu fazia antes. Ampliou demais esse entendimento, amplia para os pais, eles gostam de saber. Eu tenho recebido muitos pais que vêm assim com uma preocupação grande em acertar. Isso é algo muito importante também de falar. Que eu tenho visto muito, olha, eu não sei, meu filho faz isso, eu não sei o que eu devo fazer. Eu não sei o que vai ser bom, qual conduta minha vai ser boa para ele ou não. Eu tenho uma preocupação que ele se desenvolva bem, que seja uma pessoa do bem. E os pais vêm buscando essa ajuda, assim, interessados em entender. E aí, quando a gente leva, né, todo esse conhecimento que o PNP traz, essa questão do desenvolvimento cerebral, a questão do vínculo, do trauma, do desamparo, é tanta coisa, assim, isso muda muito, muito a perspectiva da orientação parental. Nossa, demais. Ai, que maravilha. Até tem uma pessoa perguntando aqui, quando o filho não gosta de abraço, você faz o quê? Ué, você fica perto e você saia.
opções Isso. quando ele estiver calmo. Porque isso é importante também, né? A gente, depois que passa, é só você pensar no adulto quando tá nervoso. O adulto tá lá nervoso. O que o adulto nervoso faz? Ele só não se joga no chão, mas ele come um chocolate, ele bebe uma cerveja, ele grita com o vizinho, ele aperta a buzina, ele fica doido. A gente acha isso ok, né? Isso tá ótimo, mas a criança que não tem o cérebro desenvolvido se debatendo de nervosa não pode. Mas é o mesmo processo, né? Agora imagine um adulto nervoso e você fala assim para ele: tá nervoso? Aqui não pode ficar É. nervoso. Então, quando que você ensaia com a criança, mesmo que gosta que não gosta de ser tocada, quando ele estiver calmo, filho, você viu o que aconteceu com você, viu? Na próxima vez temos essas opções. Temos uma almofada, você pode abraçar a mamãe se quiser, eu posso só ficar do seu lado. E na hora, a criança não vai lembrar. Mas a gente vai só fazer aquilo que a gente combinou quando essa criança estava calma. Depois que passa. A pessoa está perguntando, depois de quê? Depois que passa. A gente combina nas horas, Porque nas a horas emoção passa, calmas. né? A emoção vai passar, ela não dura tanto tempo assim. Se ela passar, a gente vai lá e conversa. Uma coisa que eu falo muito é não sai falando com a criança sem parar quando ela tá braba, né? Não vai entrar, não vai adiantar. Não é isso que ela precisa. Ela precisa de alguém junto. Uhum. Sim, precisa de Corregular. alguém junto, precisa corregular, né? E essas muito diferentes também, né? Interessante, eu vejo os meus filhos, o meu primeiro, ele aprendeu com a gente que abraçar regula ele. É muito interessante porque a minha filha tem 3, vai fazer 3 agora, e ela, desde 1 ano de idade, ela escutava meu filho Que chorando, amor. ela ia É, abraçar ele. Olha que é. coisa doida, né? Até hoje ela faz isso. E daí hoje, quando ela se machuca, ela chama pelo irmão Que para amor. abraçar o irmão. É uma Construção, construção. né? De que doer, ok, o que eu faço agora para me acalmar? É uma construção muito maravilhosa, né? E aí, esses dias, meu filho vai fazer 9. Ele estava falando e ele cada vez mais consegue perceber. Mas eu acho que também é importante a gente vendo que nada vai ser perfeito, né? Que muitas vezes que a gente precisa olhar para o corpo da criança, né? E por isso que o estar junto, o toque, às vezes o corpo da criança retém aquela emoção e aí ela começa a ter sintomas de alergia, aí, né? Aí a gente vai para a questão do integrativo, né? De sintomas de dores no corpo, sintomas de trejeitos esquisitos, e a gente também tem que estar atento a isso, né, Vivi? Porque às vezes os pais estão fazendo o que conseguem, mas algumas coisas influenciaram na percepção emocional da criança e ela não conseguiu lidar exatamente porque. E aí foi para o corpo, foi para um trejeito diferente, foi para uma alergia. E que essas horas a gente também tem que ver que possivelmente tem um processo emocional ali, algum trauma de alguma coisa que a gente nem imaginava e que a gente pode ajudar É, essa e a gente criança a melhorar. consegue, com a criança, a gente consegue ir trabalhando tão bem isso, porque não necessariamente a gente pode falar dela, a gente pode trazer histórias, que aí, conforme a gente vai entendendo, né, o que é ali que tá pegando, vai trazendo histórias, vai mostrando a resolução, vai mostrando a importância disso, e aí elas vão melhorando. Mas é isso, é ver como um todo, né, é ver aquilo que não tá tão escancarado às vezes. Sim, e às vezes são coisas pequenas, né? Eu, por exemplo, meu filho, quando era muito pequenininho, eu lembro que ele tinha uns 2 anos e eu querendo ser aquela mãe sustentável, legalzona, sei lá o que eu tava querendo ser. Eu falei, filha, agora que você ganhou muitos brinquedos no Natal, a gente vai pegar e escolher brinquedos seus pra gente doar. Gente, aquilo foi tão ruim pro meu filho que todas as vezes que ele vê alguém tendo que dar alguma coisa, ele chora de tristeza Olha pela só. pessoa. Que ele tá conseguindo desapegar, mas porque ele ficou com trauma daquela situação que eu fiz, você vê, achando que tava fazendo bem para ele, não tava, né? Você veja, né? Então ele começa a ficar apegado por coisas, brinquedos e tudo, e aí quando ele tá assistindo alguma coisa comigo, ele fala: mamãe, eu não queria que essa pessoa tivesse que dar uma coisa dela. Gente, Ele fica querido, mal, sim. você vê, né? Uma É. coisa que parece besta, né? E de repente
Mas assim, isso não quer dizer que não tenha impactado ele e que a gente precisa observar, né? Então, tudo a gente precisa observar, mas Tem para que isso a gente tem que estar perto, estar perto. disponível, né, A Vivi? gente precisa enxergar nossos filhos, né? Eu sempre falo isso. Tem que enxergar seu filho. Tem que ver como ele é num todo. Porque às vezes, muitas vezes, os pais não enxergam essa criança como ela é. Não, não. Porque, e aí, só para a gente Uhum. ir conseguindo encerrar, que já deu uma hora aqui, porque assim, né, na TV, nós adultos, se a gente passar o nosso tempo no trabalho, na TV e no celular, que Exatamente. horas a gente está enxergando as crianças e os adolescentes? Esse é o ponto. Então, quem precisa entender que, ok, ó, a gente precisa ter um descanso, mas se nós escolhemos ter filhos, o nosso descanso vai ter que ser outro. Ou depois que dormirem na TV, no celular, porque eles A precisam gente ser vistos, precisa né? organizar nosso dia de modo a ficar com eles em algum momento. A gente precisa. Eu bato muito nessa tecla. Não dá para não. Não dá para terceirizar essa educação, esse desenvolvimento deles, né? Não tem como. Não, não. Nem que seja nos afazeres de casa, né? Então, eu chego de noite, eu preciso fazer o almoço para amanhã, então eu vou começar a inserir uma maneira da gente estar junto nesse momento, sem eletrônicos, para que a gente tenha troca, para que ele me veja fazendo. Então, são coisas simples que a gente não aprendeu também, né? E que eu acho que nós psicólogos estamos aqui para isso, pelo menos. É Essa deveria ser a verdade. nossa E assim, função, eles né? gostam, né? Eles adoram se sentir úteis. Bota essa criança para se sentir útil, eles adoram ajudar a gente, ver que eles fizeram algo importante, são os estímulos naturais, né? Isso é tão importante, não é tão difícil. Só que assim, o adulto tem que ter flexibilidade, né? Cognitiva, flexibilidade emocional para conseguir também ir mudando a sua própria percepção sobre a criança. Não tem problema também se derrubar o negócio, né? Isso, assim, é uma modificação grande. Eu acho que os filhos, eles vêm para modificar os pais, para falar, ó, você precisa, né, olhar melhor algumas coisas. É. Eu vi Deu uma aula de boa flexibilidade, você parte, eu estava não vi lá? toda, mas vi mais da metade dela, maravilhosa. É necessário, né, para infância, adolescência, orientação de pais, todo mundo, porque bem na verdade É, é isso que a gente está trabalhando, né? Essa flexibilização que a gente não aprendeu a ter por conta de uma obediência muito severa a padrões de comportamento que a gente não podia exatamente. dar, né? Ou seja, é toda uma ressignificação Muito para bacana. nós, adultos, né? Ô, Vivi, muito obrigada. Você mesmo sem me enxergar, sem te enxergar, foi Eu que ótimo. agradeço muito. Obrigada, Fran, pela oportunidade. Uma pessoa querendo saber o seu contato, qual que é o seu Viviane Instagram? Davis, com W, Dews, meu nome. Isso, Seu sobrenome, Davis. Davis. Ótimo, Vivi, obrigada demais, pessoal. Vocês que estão procurando, às vezes, uma sessão única de orientação, né, Vivi? Sim, Online mesmo, de paz, ajuda demais, gente. Porque eu acho que também a gente tem que entender isso, né? A gente tem um medo de que não, eu sou pai e mãe e eu deveria naturalmente saber o que eu faço com meu filho. Gente, a gente não sabe muito bem. Por quê? Porque nós perdemos os nossos instintos. A gente colocou o nosso instinto na bebida, na comida, na preocupação. Então, sim, se a gente fosse instintivamente cuidar dos filhos, a gente saberia. Só que no mundo moderno nós não sabemos mais. Então, uma conversa, às vezes, com uma pessoa igual a Vivi, que está capacitada, ajuda demais a gente a encontrar uma visão também de como eu funciono, né? E de como que eu posso fazer na minha vida para enxergar é melhor o meu isso. filho. Muito Obrigada. obrigada, então. O pessoal já começa. A Vivi já vai colocar mais conteúdo lá para você. Sabe que assim, esse foi um ano de muitas mudanças, né? Eu tenho como propósito isso, eu estou organizando meu consultório, mas a minha ideia é sim trazer mais conteúdos, né? É fazer mais grupos com pais, fazer talvez até alguns cursos online trazendo essa questão, né, do desenvolvimento, mas vou devagar, porque tenho dois filhos, não tenho lá tanto tempo, vou indo conforme dá. E a prioridade tem que ser a nossa família, né? Eu
sou muito dessa, assim. Que adianta eu salvar o mundo se dentro de casa eu não consigo olhar Não para adianta. os meus filhos? Não adianta, né? Então, primeiro aqui para depois lá, para ser coerente Eu também com o também. processo inteiro. Vivi, muito Obrigada obrigada. também. Ó, eu vou botar esse Nero Café e vou te marcar. E aí você consegue colocar ele na tua rede também. É só você aceitar o convite depois. Gente, obrigada pela participação. Amanhã eu tô de volta para mais um Neuro Café. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.